Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu faço parte aqui do time da Gebsa Prev. Então, esse ano começamos com mais uma live aqui de cenário econômico. Esse ano nós temos uma novidade, tá? Então, até ano passado, é, os participantes, né, tinham 4 opções ali para alterar o perfil de investimento, e dentre essas 4 campanhas, uma única vez eles poderiam fazer a alteração, tá? A partir de agora, de 2026, mantemos, né, as 4 campanhas, mas dessas 4 vocês podem realizar as alterações, tá? Então, não fica restrito em uma única vez. Então, essa é a novidade aqui que a gente tem para 2026. Bom, então hoje estamos com o Rony aqui para apresentar a parte de cenário econômico para nós. Então seja bem-vindo, Rony. A palavra está com você. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Rafaela. Assim, aqui no nosso bate-papo, vamos seguir aquela dinâmica de apresentar primeiro o cenário internacional, passar os principais pontos, depois entrar em Brasil, e no final a gente fala um pouco da carteira, como foram os resultados dos perfis no ano de 2025. A gente abre aqui para perguntas para vocês, tá bom? Aqui tem um QR Code, se vocês quiserem fazer perguntas, é só escanear aqui ou entrar aqui no Slido, que vocês conseguem comunicar com a gente e tirar as suas dúvidas, tá bom? Mas eu vou passar esse QR Code ao longo da apresentação, como de costume. Seguindo aqui, né, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar é o seguinte, né, o ano foi um ano bem maluco para o mercado, né, não tem uma outra palavra para descrever, foi um ano maluco mesmo, um ano muito volátil. O primeiro ano aqui do segundo governo Trump trouxe muita volatilidade para os mercados, tanto em questão de tarifas, a guerra comercial, quanto questão de conflitos geopolíticos, e isso abala o mercado drasticamente. A gente viu a volatilidade num dos maiores picos da história, né? Quando a gente tira os principais eventos, como pandemia, grandes crises econômicas, em anos normais, considerados normais, este foi um ano talvez com maior volatilidade da história. E mesmo assim, a gente viu aqueles ativos mais arrojados, como bolsa, ações no geral, títulos públicos com risco, com volatilidade, performando super bem. Então, foi uma volatilidade, impactou, claro, trouxe muita dor de cabeça no dia a dia, mas no final do ano a gente viu que ativos mais arrojados, ativos com mais risco agregado, se pagou, teve um retorno espetacular. A Bolsa Americana rentabilizou super bem, eu vou comentar sobre a Bolsa Brasileira, também rentabilizou super bem no ano, os nossos títulos públicos rentabilizaram super bem. Por outro lado, se a gente tivesse feito movimentos no calor do momento, no mês a mês, no dia a dia, movimentos bruscos, talvez a gente ficasse de fora de algumas recuperações. Tá? O ano realmente foi bem dinâmico, bem conturbado, e isso trouxe uma complexidade muito grande para se fazer gestão, principalmente para ativos globais que foram impactados ferozmente por esta campanha muito diferente que o Trump implementou ao longo do ano passado e vem implementando ao longo deste ano. Né? A gente teve a guerra comercial, que pareceu ser no começo, né, quando o Trump anunciou as primeiras tarifas, pareceu algo quase que o fim do mundo ali. Né? A bolsa despencou mais de 20%, a gente viu o dólar se apreciando muito, mas o que a gente viu ao longo do ano foi, né, as tarifas continuaram ali no radar, né, tarifa vai, tarifa vem, mas se perdeu a força, né, porque o Trump foi fazendo acordos bilaterais com alguns países que foram minguando ali aquele efeito desastroso das tarifas. Trouxe volatilidade, mas o efeito disto na prática não foi tão relevante assim. Caso clássico do Brasil. Trump anunciou 50% de tarifa para o Brasil. No final do ano, ele praticamente tirou 90% dos produtos dessa tarifa exorbitante, né? Então foi uma tarifa efetiva muito menor, mas de fato trouxe volatilidade, trouxe barulho para o mercado, impactou os investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas o efeito prático ali foi muito pequeno. Né? Inflação americana principalmente. Tá? A inflação americana ela segue ainda resistente, segue uma inflação ainda acima da meta.
isso é um ponto que se confirmou ao longo do ano. Os economistas, o mercado já esperavam uma inflação mais alta e se confirmou no mundo, principalmente nos Estados Unidos, por conta de todo este ruído. Então, sai dinheiro da economia americana, o dólar, aqui o terceiro ponto, ele enfraqueceu drasticamente ao longo do ano por conta de um ambiente político mais desafiador, mais ruidoso. Isso acabou levando a inflação a ficar levemente ali acima do que os economistas esperavam, tá? E para o longo prazo, quando você tem uma economia do porte da economia americana restringindo o comércio global, colocando tarifas, mesmo que sejam tarifas pequenas, que na prática não impactam tanto assim no dia a dia, você cria um ruído desnecessário e novas alianças começam a ser feitas. Naturalmente, isso vai levar a termos uma inflação um pouco mais alta, não só Estados Unidos, mas mundo. Tá? A gente espera que a inflação seja um pouco mais alta, pelo menos nos próximos anos, até as coisas se assentarem novamente, uma nova ordem ali de fato de comércio global seja introduzida, mas essa inflação com certeza vai rodar um pouco acima ali do que a gente estava acostumado anteriormente. Tá? A gente vê a atividade, eu vou comentar um pouquinho mais, mas a atividade no mundo, especialmente nos Estados Unidos, foi amplamente sustentada por inteligência artificial. Então a gente tem o Chat GPT, o Gemini agora do Google, diversos chatbots de inteligência artificial por aí que quase todo mundo já usa. Foi isso que segurou a atividade no ano. Então a gente teve muito gasto, principalmente para a construção de data centers, construção de polos de energia, porque a inteligência artificial ela demanda muita energia. Então tivemos trilhões de investimentos justamente para alimentar esta nova tecnologia que é a inteligência artificial. Então, basicamente, quando a gente pega a economia americana, mais da metade do crescimento adicional da economia americana foi inteligência artificial. É bizarro. Por um lado, foi positivo, porque a economia cresceu, o mundo cresceu mesmo em um ambiente volátil. Por outro lado, preocupa, porque poucas empresas, um único segmento que sustentou mais da metade da economia, mais da metade do crescimento. Quando eu vou mostrar o gráfico de algumas ações, vai ficar bem claro. 7 empresas basicamente dominaram este crescimento ao longo dos últimos anos. E isso, por um lado, tem um lado positivo que sustenta o crescimento, por outro, de fato preocupa, né? Como que o mundo ficou concentrado em uma única tecnologia, tá? No caso da Europa, a gente tem aqui na Europa uma situação de pouco crescimento, inflação controlada, juro baixo. A Europa está naquele marasmo, né? Tá tudo muito controlado ali, mas também não cresce muito, e por outro lado começa a aumentar uma pressão de um gasto público mais elevado, principalmente por conta de conflitos geopolíticos. Então a gente tem o Trump de um lado, agora invadiu Venezuela, já está tentando invadir o Irã, essa questão com a Groenlândia, tudo ruído, mas isso leva também a uma super proteção dos países que estão em volta. Ou seja, a Europa ela não pode ficar parada olhando todos esses movimentos geopolíticos acontecendo. O que acontece na prática é o seguinte: vai obrigar o continente europeu, os países da Europa, a gastar mais com defesa. E a gente sabe que os países europeus já estão muito endividados. Então, este gasto a mais com defesa, sem cortar outras despesas, vai piorar um pouco o quadro fiscal. E isso pode ser um ponto de preocupação para a Europa daqui para frente. Tá? Esse fiscal que a gente fala tanto aqui do Brasil, nossa, o fiscal brasileiro está deteriorado, o fiscal do brasileiro já está muito fragilizado. A Europa vai entrar por esta via novamente. Tá? Então é um ponto de atenção aqui para a gente nos próximos anos. Toda essa situação política, geopolítica, defesa, vai ser um ano novamente bem acalorado, e quando eu entrar em Brasil, quando a gente for falar de política de fato, vai ser um ano bem volátil, bem animado aqui para os ativos de risco. Vou passar alguns gráficos rapidamente. O primeiro é o dólar, né? Este é um índice que mostra o dólar contra outras moedas no mundo. Quanto menor este gráfico,
mais fraco o dólar está. O que aconteceu no ano foi justamente isso, né? Desde que o Trump entrou, o dólar ele desvalorizou drasticamente, né? Desvalorizou mais de 15, 20% em um período de um ano, coisa que não é normal para uma moeda tão estável quanto o dólar. Tá? Aqui no Brasil a gente vê o real chacoalhando muito fortemente, para nós estamos quase que acostumados com esta volatilidade. Mas para o americano, não. O americano, você tem uma moeda, um dólar, anos ele fica no mesmo patamar, então varia muito pouco. Este movimento brusco que aconteceu no ano foi justamente isso, né? Um reflexo do aumento da incerteza política por conta de toda essa questão de tarifaço, guerras e fiscal. O gasto americano, quando a gente olha o próximo gráfico, né, o gasto público americano já está próximo de 120% do PIB, 40 trilhões de dólares, esta é a dívida americana. E o PIB americano é próximo de 30 bilhões. Então já passou bastante aqui a geração de riqueza do país. Né? Isso é preocupante, né? Principalmente pela trajetória. O número atual não é muito relevante. Eu sempre bato na seguinte tecla. O número atual, quando a gente fala de economia, não é tão relevante, porque já está no preço. O mercado já sabe que a dívida é 40 trilhões. Tá? O problema aqui é a trajetória. Quando a gente olha esse gráfico, olha como ele está inclinado. E aqui é quase que uma bola de neve. Quanto mais dívida gera, porque precisa de mais juros para financiar, é um negócio sem fim. Tá? Tem estudos no mercado que dizem que a dívida americana vai passar os 200% muito, muito em breve. Em alguns anos chega a 200% do PIB, tá? Por conta desta trajetória muito peculiar, muito inclinada da dívida pública americana. E isso realmente é um problema. Quanto mais dívida um país tem, mais fraca é a sua moeda. Então, você perde a, a sua representatividade na pauta global do comércio, né? Porque sua moeda fica fraca, sua moeda fica muito volátil, ela deixa de ser relevante. E é isso que está acontecendo, infelizmente, né? Ou por uma questão de rearranjo global de novas potências, é isso que vem acontecendo com a economia americana. Tá, então, a economia que está se endividando muito, está passando por muitos ruídos políticos, geopolíticos, de tarifas, de comércio, e está causando ali um efeito de um dólar mais fraco, um dólar mais volátil, que é muito ruim para uma moeda que é uma reserva de valor global. Todo mundo confia no dólar, mas agora está todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Será que o dólar vai ser, por mais alguns anos, esta moeda que foi a moeda do mundo por muito tempo, ou ela vai ser uma moeda mais fraca, uma moeda mais volátil? Então tem uma dúvida aí. Por hora, ainda o dólar é esta moeda, mas ele pode continuar nesta deterioração, né, nesta perda de valor, e uma hora ou outra moeda assumir este papel. Muito se fala no euro, muito se fala na moeda chinesa, ainda está distante de acontecer, mas uma hora pode ser que realmente vire a chave. É um ponto de atenção para a gente acompanhar por aqui. Tá? É um ponto que trouxe volatilidade também para o ano. Quando a gente olha os mercados, isso é um ponto importante aqui. Esse aqui é o S&P 500. Basicamente como se fosse o Ibovespa americano. São as 500 maiores empresas americanas. 500 empresas fazem parte deste índice. Tá? E é um índice que só cresce nos últimos anos. Teve uma valorização impressionante em 2025, novamente. Teve uma queda ali que eu comentei, né, uma queda brusca em 2 meses, formou quase que um V. E aqui eu já chamo a atenção para o seguinte, né? Quando a gente for falar de troca de perfil, como a Rafaela mencionou, que vocês agora podem trocar de perfil 4 vezes por ano, tá? Olha que importante é olhar o cenário e ser um pouco mais cauteloso na hora de fazer uma troca de perfil. Se aqui você tivesse trocado, estou no perfil mais agressivo, caiu 20%, e fiquei com receio de cair mais, e eu troco de perfil aqui e vou para um perfil conservador. Você não pega essa volta. Né? E foi uma volta de 2 meses, não durou nem 3 meses o ciclo inteiro. Tá? Então é muito importante na definição de perfil, por mais que vocês tenham a possibilidade de trocar 4 vezes no ano, agora, né, vocês
sempre olharem para um horizonte maior de tempo, porque eventos assim acontecem. Não vai ser, não foi a última vez, não foi a primeira vez que aconteceu. Outros eventos vão acontecer nessa magnitude. O importante é a consistência do longo prazo. Se você tiver um horizonte longo de investimento, este evento aqui basicamente vai sumir no longo prazo, né? Foi um arranhão aqui só, vai sumir no longo prazo. Tá? Agora, se você não tem tanto tempo assim para usar o recurso, aí sim é um movimento relevante, tá? Mas, de toda forma, quando a gente olha o mercado acionário americano, as 500 empresas, eu tô frisando aqui nessas 500 empresas, que eu já vou mostrar um gráfico aqui de concentração. Cresceu muito bem, valorizou muito. Então, quem estava em perfis mais arrojados, quem tinha mais exposição à bolsa, se beneficiou, mesmo com essa queda no meio do ano, a bolsa foi muito positiva em 2025. Tá? Agora, o que preocupa? Quando a gente pega, novamente, o S&P 500 e divide as 7 maiores empresas, que são essas aqui, as 7 maiores empresas americanas, todas voltadas para inteligência artificial. Das outras, 493 empresas, olha o que acontece. Né? As 7 empresas valorizaram drasticamente nos últimos anos. As outras 493 empresas não foram tão bem assim. Mostra o quanto que a inteligência artificial está impactando positivamente os mercados e também mostra o quanto estamos dependentes da inteligência artificial para o crescimento, para o bom desempenho dos mercados acionários globais. O Brasil ele ainda é pouco, o mercado acionário brasileiro, melhor dizendo, ele ainda é pouco impactado por inteligência artificial, porque não temos empresas listadas no Brasil tão focadas assim em inteligência artificial, mas o mercado americano não. Né? Olha a diferença, olha a boca de jacaré que se criou entre as 7 maiores empresas, que representa 1/3 do S&P 500. Essas 7 empresas representam 1/3. 30% do S&P 500 são 7 empresas. E os outros 70% são 493 empresas. Então, o mercado está bem concentrado. Quando a gente olha para o mercado de ação, para fazer investimentos na GEPSA-Prev, a gente sempre se preocupa com esta concentração. O mercado cresceu, o mercado foi muito positivo, será que não é hora de entrar? A inteligência artificial está com tudo, todo mundo usa ChatGPT, Gemini, será que não é hora de entrar e aproveitar essa onda? Pode ser, mas também sempre com a atenção de que se essas empresas começarem a passar por algum problema, você tem ali uma realização muito grande, dado que elas representam muito da economia americana. Tá? Só em termos para ilustrar aqui o nosso comentário, tá? É esperado até 2030 que só gastos de inteligência artificial atinja 40% do PIB americano, ou seja, só nos Estados Unidos é esperado que se gaste até 2030 mais de 10 trilhões de dólares somente com inteligência artificial da vida. Tá? Então é realmente muito impressionante como que AI, né, se transformou num negócio gigantesco, num monstro gigante que vai, de certa forma, transformar a nossa forma de viver. É o que se espera, né, que transforme para melhor a nossa forma de se viver nos próximos anos. Por isso que as empresas estão gastando tanto assim em inteligência artificial. Se não se concretizar, claramente o mercado vai fazer uma realização. Tá? É sempre importante ter cautela na hora de fazer investimentos, e é isso que fazemos aqui como investidores, como gestores da GEPSA-Prev, sempre fazemos investimentos com cautela, aproveitando o momento, mas também se protegendo, diversificando, para caso o cenário não se converta para esse cenário esperado, positivo, a gente também não perca tanto aqui nos nossos perfis. Tá? Corte de juro nos Estados Unidos, ele está muito ligado com o nível de inflação. Tá? Eu já vou passar aqui como que está o juro nos Estados Unidos, mas o ponto relevante aqui é o seguinte, eu comentei que a inflação ela está acima da meta nos Estados Unidos, está. A meta americana é 2%, ela está rodando próximo de 3%.
Então, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele acaba não tendo tanto espaço assim para cortar mais juro como deveria cortar. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o Fed, né, a curva de juro americana, o Fed cortou o juro, de fato, né, nas últimas 3, 4 reuniões, foram reuniões que tiveram corte de juros, mas já parou. Ah, cortei, mas não consigo cortar mais. Vai ficar nesses 3,5 de juros por um bom tempo, tá? Porque a inflação ainda está acima da meta. Tá? Então, este é um ponto importante para a gente observar. Tá? Não é esperado que o Fed, que o Banco Central dos Estados Unidos, corte mais os juros, porque a inflação ainda continua acima da meta. Ah, mas por que ele cortou se a inflação continua acima da meta? Por outro ponto. Tá? Porque o mercado de trabalho está desacelerando. Tá? Então, o Fed, o Banco Central, ele tem dois chapéus. O chapéu de inflação, que ele precisa controlar a inflação, e o chapéu do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está desacelerando. Então ele falou: olha, deixa eu ajustar um pouco, eu vou cortar um pouquinho de juro, porque o mercado está desacelerando. Tá? Por outro lado, a inflação ainda está acima da meta, então ele não pode cortar tanto assim. É o que a gente vai ver no Brasil também, mas quase que o inverso. Mas eu vou mostrar Brasil, expectativa de Selic para 2026, é basicamente ali um efeito, né, de uma balança. De um lado dá para cortar, de outro lado não dá para cortar, tá? Então acaba cortando menos do que eu deveria cortar, menos do que eu esperado, tá? Então por lá o mercado de trabalho está mais fragilizado, tem toda essa questão de uma política contra a imigração, que acaba prejudicando também o mercado de trabalho. Teve ali o shutdown em outubro. O que é o shutdown? Né? O governo, ele sempre tem um orçamento para gastar. E o governo brasileiro também tem isso, o governo americano é o mais rígido, né? Ele tem um orçamento, olha, eu posso gastar no ano tanto. Se ele gastar mais, automaticamente por um tempo, a economia é paralisada. Ele não pode gastar mais do que o orçamento. Então a economia para, todo mundo vai para casa, todo o funcionalismo público vai para casa, até o Congresso com o Trump negociar um gasto adicional. Esse gasto adicional demorou mais de um mês para acontecer. Tá? Foi o maior shutdown da história americana. Né? Então demorou mais de um mês. O Trump queria gastar tanto, o Congresso não queria gastar tanto. Até chegar num acordo, demorou mais de um mês. E fez com que os Estados Unidos perdesse ali em outubro quase 200 mil postos de trabalho por conta desse shutdown. Tá? Mas foi algo pontual. A expectativa é que volte este número aqui, né, nos próximos meses. Já voltou em novembro, né, um pouquinho, dezembro voltou um pouquinho, mas de toda forma a gente vê uma desaceleração clara do mercado de trabalho americano. Tá? E aqui é um ponto também para comentar sobre inteligência artificial. Tá? A economia está crescendo por conta da inteligência artificial. Inteligência artificial se usa menos trabalho braçal. Isso, no final do dia, acaba prejudicando também o número cheio do mercado de trabalho, tá? Porque a economia cresce dependendo de menos trabalho braçal, e isso acaba impactando, no final do dia, o mercado de trabalho como um todo. Tá? Quando a gente olha, né, aí fechando Estados Unidos aqui de juro, né, economia mais ruidosa, economia passando por diversas mudanças, inteligência artificial, Trump, geopolítico, tudo isso acaba impactando ali a economia americana e ela está numa situação ali presa a estas variáveis, tá? Quando a gente olha a Europa, muda um pouco de figura. A Europa é aquele marasmo que eu comentei, né? Cresce pouco, está estável a economia. Quando a gente olha o setor de serviços, é um setor que às vezes dá um repique ali de 1, 2, 3 meses, mas é quase que um voo de galinha, aí volta de novo, tá? Mais próximo aqui do neutro, tá? Já a indústria na Europa, ela já está decrescendo, já está abaixo do ponto neutro, então quer dizer que a economia já está desacelerando no setor industrial. A Europa é isso, a Europa é o que vamos ver daqui para frente, é uma economia que cresce pouco. Por outro lado, a gente tem uma inflação também sob controle, né? A Europa, e isso vai ser um preço que a Europa vai pagar. A Europa não entrou de cabeça em inteligência artificial. Todas as empresas de inteligência artificial são ou americanas ou chinesas. A Europa quase que ficou de fora. Se realmente inteligência artificial mudar o mundo, for tudo isso mesmo que se espera,
a Europa vai ficar muito de lado, porque ela não investiu em inteligência artificial, ela só está se aproveitando desta onda que a China e os Estados Unidos estão encarando. Né? Então, assim, a Europa ela vai entrar quase que numa inércia de lado mesmo, ali, vai ficar uma economia bem de lado, inflação baixa, crescimento baixo, até uma recessão em alguns momentos, tá? E por isso, né, por conta desta inflação de 2% que está dentro da meta, o Banco Central Europeu ele acabou cortando mais o juro do que o Fed, do que os Estados Unidos. Então, o juro na Europa hoje está próximo de 2%, porque está mais controlado a inflação. Né? E vai ficar por aí por um bastante tempo. Né? Não se tem muita expectativa de mais corte de juro, até porque a Europa precisa gastar com guerra, gastar com defesa, então possivelmente esse juro europeu vai ficar próximo de 2% por um bom tempo. Tá? Isso aqui foi de mundo, tá? Foi bem rapidamente que eu queria destacar aqui os principais pontos de mundo. Novamente aqui o QR Code para vocês fazerem perguntas. Se tiver alguma dúvida, a gente volta no final, tá? Façam perguntas, é interessante. Entrem no detalhe ali, a gente volta no final para tirar as dúvidas de vocês. Aqui já entrando em Brasil, Brasil tem uma situação totalmente diferente de Europa, totalmente diferente de Estados Unidos, de outros países pelo mundo. Tá? O Brasil vive uma situação que o mercado já quase que jogou a toalha para a política fiscal. O mercado hoje ele já não discute mais se o governo vai fazer uma reforma fiscal ou não. Tá? O mercado ele prefere ajustar o risco de você ter um desequilíbrio fiscal por bastante tempo. E é isso que está acontecendo. Tá? Como que o mercado faz isso? Através do juro. Então, se o mercado, né, os investidores olham para o Brasil e falam assim, olha, perdi a esperança que algum governo, seja de direita, de esquerda, de centro, vai fazer alguma medida de corte de gastos, tudo bem. Se ele não quiser cortar gastos, tudo bem. Só que para eu financiar o Brasil, eu quero 13, 14 de juros para o longo prazo. É isso que o mercado, é isso que os investidores estão falando para o Brasil. Tá? Você não quer fazer um ajuste fiscal? Tudo bem. Mas para eu te financiar, eu vou querer 14 de juro. Este foi o paradigma que a gente começou a observar ao longo deste ano. Parece que os investidores perderam um pouco ali aquela luz no fim do túnel de um ajuste fiscal e migraram para uma contentação e tá bom, vou cobrar mais juro de você para financiar a tua dívida, pode deixar o seu gasto fiscal neste nível, tá? Por um lado, isso é muito ruim, tá? Porque você acaba jogando o juro, deixando o juro num patamar muito alto e acaba destruindo um pouco de valor de crescimento na economia. Tá? Quanto mais alta a Selic, mais difícil é você fazer investimento. Pensa um empresário que tem dinheiro para investir na economia real. Se ele tem 15 de juro, ele vai pensar duas vezes antes de comprar máquina. Ele vai pensar duas vezes antes de fazer uma estrutura um pouco maior. Ele vai, prefiro investir o dinheiro porque eu ganho 15% sem risco, quase. Tá? E é isso que vem acontecendo na economia. Fora diversas outras questões de crédito que acontecem no mercado, tá? Então, juro alto para a economia é muito ruim. E o mercado, ele praticamente jogou a toalha para o governo. Falou, olha, eu não vou comprar mais a narrativa de que você vai cortar gasto no ano que vem. Vamos cortar gasto em 2025. Não aconteceu. Vamos cortar em 2026, um ano eleitoral, possivelmente não aconteça também. Tá? Então, o mercado ele preferiu cobrar um juro mais alto do governo, né, do país, para financiar a dívida, do que ter uma esperança ali de que algum dia terá um corte de fato de gastos, um corte mais profundo, estrutural nas contas públicas, tá? O que isso impacta? Primeiro, a inflação. Tá? Toda vez que você tem um fiscal mais descontrolado, isso gera mais inflação, tá? Então, a inflação ela até pode ser menor em uma janela ou outra, mas ela não é sustentável. Ela sempre vai ficar acima da meta do governo, do Banco Central, porque você tem um risco gigantesco aqui de dívida.
né? Você tem um risco gigantesco aqui desta política fiscal, tá? Então, para 2026, para 2027, eu já mostro alguns gráficos que ilustram bem essa situação. A gente espera que a inflação continue levemente ainda acima da meta de inflação. E isso nos leva ao terceiro ponto aqui, que é o juro, né? Política monetária. Em que situação o Banco Central, o nosso Banco Central, vai cortar a Selic de uma forma tão brusca se a gente tem esse risco fiscal tão grande? Tá? Até tem espaço para cortar juro, porque o juro tá muito elevado. 15% de Selic é muita coisa. Até dá para cortar 1, 2, 3% ali na Selic. Mas é isso. Tá? Porque do outro lado você tem um monstro gigantesco, que é esta dívida que só cresce, uma inflação acima das expectativas, o governo e não só esse governo, os últimos governos foram da mesma forma, tá? Não, o Congresso, de fato, né, não faz um ajuste necessário, não faz uma medida fiscal crível, então fica nessa mesmo, tá? Quando a gente olha a expectativa de Selic para 2026, estamos trabalhando no melhor dos cenários, próximo de 12, 11,5 no final do ano, no melhor dos cenários, tá? É mais para 12 do que para 11,5, tá? Então este é o número que a gente trabalha de Selic no final do ano. 12% de juro ainda é gritante, é muita coisa de juro. É muita coisa. Dá para ganhar 12% de juro é 1% ao mês, né? Fazendo uma conta ali mais simples, tá? Então é muita coisa. A gente ainda vê esse cenário acontecendo por algum tempo no Brasil, tá? Por outro lado, né, a gente tem aqui a atividade, o mercado de trabalho no Brasil, de certa forma, ele está até bem aquecido. Tá? Por quê? Porque o fiscal, né, quando o governo gasta, ele acaba estimulando no curto prazo a atividade. O fiscal gasto do governo é quase que um anabolizante, né? Ele potencializa o crescimento no curto prazo, mas ele não é saudável. Ele potencializa, ele tem um efeito rápido de curto prazo, mas no longo prazo ele acaba te trazendo problemas na saúde, exatamente como um anabolizante, fazendo ali uma analogia mais simples, tá? Então é isso que vem acontecendo. O governo gastando, a atividade até que está um pouco melhor no curto prazo, mercado de trabalho está na mínima histórica, então o desemprego está na mínima histórica, mas de certa forma não é algo natural, não é algo sustentável. Tá? E ainda temos eleições este ano, né? Eu comentei que o Brasil vai ser bem animado em 2026. Eleição é um fator de risco que traz volatilidade para o mercado. A gente viu em dezembro, quando o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura dele, o mercado sacudiu. Aí depois voltou, né? Então você tem aquela queda ali em 1 ou 2 dias, depois volta, depois cai de novo. Então é bem volátil, vai trazer volatilidade. Tem que tomar atenção na hora de montar os investimentos, na hora de trocar de perfil, tem que tomar atenção. A gente, como gestores dos perfis da GEPSAPREV, estamos cada vez mais diversificando as carteiras para fugir deste risco. É um momento de se proteger de todos os riscos agora. Eu não quero perder dinheiro se o Lula ganhar, se o Tarcísio ganhar, se o Bolsonaro ganhar, se o Flávio Bolsonaro ganhar. Eu não quero perder dinheiro. Eu quero me proteger de todos os cenários adversos, tá? E isso a gente faz através de uma carteira diversificada, uma carteira eficiente no longo prazo. Quando a gente olha, né, o cenário de Selic e inflação, essa linha azul mais escura é a taxa de juro, a mais clara aqui é a inflação medida pelo IPCA. Olha o descasamento, olha a boca de jacaré. A inflação até que embicou para baixo, né? Ainda acima da meta, mas parece que está desacelerando, né? Por outros motivos, tá? E a Selic não cai. Por quê? Porque você tem um risco fiscal aqui. Juro elevado reflete risco fiscal. Ponto. O Banco Central não corta porque tem um risco fiscal. Acabou. Não é só inflação, não é só mercado de trabalho, é risco fiscal. E por que, que o Banco Central não corta? Ah, o Banco Central é o malvadão da história, não quer cortar juro. Não. Quando a gente olha os títulos públicos, na verdade, quem determina o, o juro
no dia a dia da economia é muito mais o mercado, é muito mais a Gebsa-Prev com os investimentos, os investidores no geral, do que o próprio Banco Central. Tá? Foi o que eu falei no início, né? O mercado, os investidores, os grandes investidores, a Gebsa-Prev, outros fundos de pensão, falaram o seguinte: olha, você não vai ajustar a casa, então para eu te financiar, eu quero 15 de juro, eu quero 14 de juro. Não adianta o Banco Central cortar aqui a Selic, ele não consegue, porque o mercado que determina esse juro é muito menos o Banco Central, muito mais o mercado neste caso. A dominância fiscal ela se estabeleceu. Então, não dá para a gente achar que o Banco Central que não quer cortar juros. Na verdade, não. É a Gebsa-Prev, como investidora, que não vai financiar o governo se esse juro for mais baixo. Então, a Gebsa-Prev que exige do mercado um juro, exige do Brasil um juro mais alto. Tá? Então, por isso que esse juro, por isso que a nossa expectativa de Selic para o ano, ela é de corte, mas de um corte tímido, né? Saindo de 15 para 12 ali no final do ano. Tá? Isso traz oportunidades, né? Por um lado, quando você tem um juro elevado, você ganha muito dinheiro com a renda fixa. Então, um perfil que tem muita renda fixa, que é o caso do perfil mais conservador, ele vai rentabilizar próximo disso. Sem fazer muito esforço, ele vai rentabilizar próximo ali do CDI. Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da janela, por conta de alguns fatores de mercado, de volatilidade, mas ele vai rentabilizar muito próximo do CDI, rentabilizando 14% ao ano, 14,5% ao ano. Tá? Perfis mais arrojados também podem se beneficiar deste cenário, tá? Porque pode investir tanto em renda fixa quanto em outras oportunidades que, se o mercado melhora marginalmente, esse perfil já ganha dinheiro. Foi o que aconteceu em 2025, tá? Se tem o mercado hoje, ele está numa situação que a gente chama de uma situação de muito sensível de equilíbrio. O equilíbrio está muito sensível. Qualquer variável que se mexa nesta balança tem um efeito muito grande para cima e para baixo. Então, se melhora um pouquinho aqui a economia brasileira, seja até por uma notícia externa, que foi o que aconteceu em 2025, você já tem muito espaço para melhorar nos perfis mais arrojados, nos perfis que têm mais risco de mercado. Tá? Então, é o que acontece. Juro alto, é ruim para o Brasil, é ruim para a economia, mas para o rentista, para o fundo de pensão, para o grande investidor, ele acaba sendo até que benéfico, né? Porque você tem ali um retorno acumulado muito elevado, tá? Quando a gente olha, né, foi o que eu comentei aqui, deixar um pouco mais explícito para vocês, tá? Expectativa de inflação. A nossa meta é 3%. Olha como estão as expectativas para 2026 e 2027. Estão longe de 3%. E isso segura o Banco Central também de cortar juro. Por mais que a inflação esteja em tendência de queda, ainda está acima da meta, ainda tem um risco fiscal. Tudo isso acaba prejudicando o Banco Central de cortar juro. E este número é o mercado que dá. Então, o mercado está falando para o governo: olha, se você não controlar o fiscal, eu acho, né, quase que um achismo mesmo, o mercado dizendo para o governo, né, eu acho que a inflação vai rodar acima da meta. Este é o número de mercado. Tá? Então, é um recado claro para o governo de que, se nada for feito, a inflação vai ser mais alta, o juro vai ser mais alto por conseguinte. Tá? Um outro dado, né, que eu gosto de ilustrar também é o desemprego. Tá? Então, o desemprego ele está na mínima histórica. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil está próximo de 5%. A mínima histórica. Nunca tivemos na história um desemprego tão baixo quanto estamos vivendo atualmente. Tá? Mas aí mora um perigo. Tá? Mais de um terço deste emprego é um emprego informal. Até mais, os dados reais mostram que quase 50% dos empregos criados no Brasil são empregos informais. Então, é o entregador do iFood, é o Uber, o 99, tá? Tudo isso, na margem, no número, reduz o desemprego, mas não é aquele emprego dos sonhos, não é aquele emprego de fato que levanta a economia no longo prazo, aquele emprego sustentável, tá? De certa forma,
dá uma maquiada no número no curto prazo, tá? Mas ainda assim é um bom número para vender, é um bom número para mostrar, tá? O desemprego está na mínima histórica, tá? Quando a gente olha, tá? E aqui foi um ponto que eu comentei, né? Como o mercado está sensivelmente equilibrado, se uma variável melhora, a gente não precisa nem fazer nada. O mundo pode melhorar um pouquinho, foi o que aconteceu, né? O dólar, ele desvalorizou. Para nós é muito bom o dólar desvalorizar, porque o real na outra ponta valoriza, inversamente proporcional, né? O dólar desvaloriza, o real valoriza. O dólar desvalorizou, já foi muito bom para a gente, já melhorou muito a nossa economia. Por isso que a gente vê, né? Quando a gente olha a bolsa reagiu lindamente aqui, né? Sendo bem explícito aqui no resultado, a nossa bolsa rentabilizou 35% no ano. É bastante, né? Era o que a gente esperava. A bolsa estava muito de lado por muito tempo. Bastou uma variável melhorar que a bolsa destravou ali e já reagiu, já bateu 160 mil pontos, mesmo com Trump, com tarifas, mesmo com Flávio Bolsonaro, mesmo com Lula, mesmo com fiscal, tá? Uma melhorazinha sutil, que foi a desvalorização do dólar, né? O dólar perdendo força globalmente, já melhora radicalmente aqui a nossa bolsa. E isso, quando a gente for ver o resultado dos perfis, vai ser bem claro, né? Os perfis mais arrojados conseguiram capturar esta boa alta da bolsa. Tá? Os perfis mais conservadores naturalmente não conseguiram capturar, tá? Porque não tem exposição a este ativo. E aqui vale mais um recado também para a troca de perfil. Se tiver um horizonte de longo prazo, vale a pena surfar nesta onda da bolsa, porque no longo prazo tem espaço para destravar este crescimento. Se você tiver um horizonte de tempo de curto prazo, e o que eu chamo de curto prazo, tá? Menos de 5 anos. 5 anos já é curto prazo aqui para investir em bolsa, tá? Acima de 5 anos já começamos a falar de longo prazo, tá? Então, 5 anos, até 5 anos, escolha um perfil mais adequado, com menos volatilidade. Se você tem mais de 5 anos, você consegue aguentar os solavancos, porque se você tiver uma queda grande em um ano, no ano seguinte provavelmente você consegue recuperar esta queda. Tá? Então é esta analogia que a gente faz ali na hora de você escolher o perfil, na hora de decidir trocar ou não ao longo do ano. Tá? Foi isso de cenário, o cenário continua bem desafiador, o ano vai ser muito agitado, vamos ter uma eleição muito disputada até o último minuto, muita notícia de fora, tecnologia, inteligência artificial, guerras, a guerra comercial, né, as tarifas ainda está em jogo, então tudo isso vai impactar o ano, vai ser um ano novamente volátil, assim como foi 2025, e ainda com uma pimenta a mais, que é a nossa eleição. Tá? Então, é sempre importante a gente se defender, se proteger, tomar decisão de longo prazo, não tomar decisão no calor do momento, porque são recursos importantes que vamos usar na nossa aposentadoria. Tá? É sempre importante a gente ter em mente este horizonte maior para tomar a decisão de troca ou não de perfil de investimento. Eu vou passar agora para a parte de carteira. E, novamente, coloco o QR Code aqui para fazerem perguntas, tá? E a gente já entra aqui na parte de carteira, dos resultados, como que a gente distribui os investimentos da Prev entre os perfis. Entrando aqui, né, começando pelo perfil super conservador. O super conservador é aquele perfil que não tem nada de bolsa, tá? Aquele perfil para rodar muito próximo ao CDI, não tem nada também do título público, aquele pré-fixado que eu mostrei, tá? Então é um perfil realmente bem mais consistente no longo prazo, ele sempre vai entregar um retorno muito próximo de 100% do CDI, tá? Então é 99 do CDI a 102 do CDI. Quando a gente olha em 2025, ele entregou 99% do CDI, mas quando a gente olha um prazo maior,
ele já entrega 102. Ele vai ficar por volta disso mesmo, tá? É questão de custo aqui do perfil. O ano foi um ano também muito agitado para crédito privado. O crédito privado ele acabou chacoalhando bastante ao longo do ano, então acaba impactando, mas quando impacta é muito pouco, tá? É um impacto muito marginal, porque esse perfil realmente é para seguir uma carteira mais conservadora mesmo, tá? Ele vai rodar, orbitar por volta do CDI mesmo, próximo ali de 100% do CDI. Tá? O conservador é a mesma coisa, ele tem um pouquinho mais de risco, tá? Não tem bolsa ainda, tá? Ele tem aquele risco de título público, tá? Que é um risco mais moderado, mas tem um pouquinho mais de risco ali de título público, um pouco mais de crédito privado. Como eu comentei, o crédito privado foi desafiador ao longo do ano, tivemos alguns eventos, o número de empresas entrando em recuperação judicial foi gigantesco, bateu recorde. Por quê que as empresas entram em recuperação judicial? Porque o juro está muito elevado. O empresário vê aquela dívida crescendo como uma bola de neve, ele prefere pedir recuperação judicial do que outra saída. Tá? Então, tivemos muitas situações também de recuperação judicial ao longo do ano, que acabam impactando marginalmente alguns perfis da GEBSA-Prev. Tá? Foi o caso aqui do conservador, mas mesmo assim, foi o que eu comentei, né? Mesmo um perfil que entregou 99% do CDI em 2025, nominalmente, ele entregou 14%, bem acima da inflação. Ele entregou IPCA mais 10 quase. O IPCA foi 4% no ano, então ele entregou 10% real acima da inflação. Tá? Então, realmente, ele protegeu o cotista. No longo prazo, ele tende a buscar um retorno um pouco melhor, mas também vai rodar entre 95 e 105 do CDI. Esse é o range ali do perfil conservador, mas mesmo assim, ainda um perfil bem tranquilo, um perfil ainda bem consistente no longo prazo. Tá? O perfil moderado, aí já a figura já muda um pouquinho, porque ele já tem um pouquinho mais de risco, já tem bolsa, já tem alguns fundos multimercados, tem um pouco mais de crédito e um pouco mais também de títulos públicos com risco de mercado, aquele título público que balança ao longo do ano. Tá? Como eu comentei, foi um ano super positivo. Tá? Um ano que entregou ali 117% do CDI. A meta dele é próximo de 110, então ele entregou bem acima da meta dele, tá? Mas é um perfil que, no longo prazo, ele vai tentar rentabilizar numa faixa de 90 a 120 do CDI. Ele chacoalha nesta magnitude mesmo, tá? Por isso que eu sempre falo, né? Se você tiver um prazo maior para investir, para usar o recurso, é importante você ter um perfil que consiga capturar melhor esses retornos maiores no longo prazo. Tá? É o caso do perfil moderado, e o perfil agressivo é o mais arrojado da carteira, para buscar o 115, como tem mais bolsa, como tem mais ação, ele rentabilizou 130 do CDI. Tá? Então, quem estava nesse perfil, é o menor perfil hoje da GEBSA-Prev, mas tem bastante recurso, até tem 300 milhões, que representa uns 12%, né, por cento ali de todos os recursos da GEBSA-Prev, tá? Conseguiu um retorno impressionante no ano. Tá? Capturou todo este retorno de bolsa, capturou o retorno positivo de exterior, capturou o retorno positivo também dos títulos públicos que melhoraram marginalmente ao longo do ano. Tá? Quando a gente olha a distribuição, eu já comentei um pouco, né? Isso aqui não é novidade para vocês, mas o super conservador, 100% renda fixa. A renda fixa, ela chacoalha, mas chacoalha um pouquinho, dependendo ali do ativo, tá? Então, o que chacoalhou no ano no super conservador foram alguns ativos de crédito que estavam presentes na carteira. Conservador, um pouquinho mais de multimercado, um pouquinho mais de renda fixa, com risco de mercado, com volatilidade, e os perfis moderado e agressivo, com bastante bolsa, com bastante multimercado, foi o que representou ali, o que deu esse retorno adicional ao longo do ano. Tá? Quando a gente olha a distribuição, a diversificação da carteira, isso aqui é impressionante. Tá? É uma carteira bem pulverizada, é uma carteira que consegue atravessar diversos cenários, como eu comentei. Eu não quero ficar
à mercê de quem vai ser eleito em 2026. Eu quero fugir disso. Eu quero ficar totalmente fora deste cenário eleitoral. Por isso que eu tenho uma carteira diversificada. Eu não quero ficar à mercê também de uma guerra estourar em algum país vizinho aqui na América Latina. Tá? Então, por isso que uma carteira diversificada, tanto em gestores quanto em estratégia, traz ali uma segurança maior no longo prazo. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, que eu preciso arriscar tudo para chegar em primeiro lugar. É uma maratona, é uma corrida ali de longas horas, né, na analogia aqui da corrida, tá? Eu preciso ser inteligente, ser consistente ao longo dos anos para eu conseguir ter um retorno muito maior no longo prazo, tá? Carteira aqui, mais um ponto de diversificação. Isso aqui é legal, tá? A nossa carteira aqui, algumas das principais empresas da carteira da Jevsaprev no âmbito de ações. E aqui é o Ibovespa. O Ibovespa é extremamente concentrado. Tá? O Ibovespa, as 5 maiores ações do Ibovespa representam quase metade do índice. É muito ruim estar em Ibovespa, porque se dá alguma coisa errado com uma ou outra empresa, você perde muito. Tá? É muito melhor você estar concentrado, você estar mais pulverizado, porque você não fica dependente de uma ou outra ação em específico. Tá? E por fim, a mesma coisa na carteira de crédito, na carteira de renda fixa, muito pulverizado. Tá? Então a gente tem aqui mais de 60 emissores, muito pulverizado, de extrema qualidade, bancos de primeira linha, ativos de primeira linha, mas mesmo assim, mesmo bancos e ativos de primeira linha, eles acabam chacoalhando marginalmente ao longo do ano. Foi o efeito que causou ali algum dente na cota dos perfis mais conservadores, tá? Eu acho que é isso, tá, que eu tinha para apresentar para vocês. Fico à disposição aqui para perguntas. A Rafaela vai conduzir este processo de perguntas aqui com vocês. Aqui tem um slide novamente e a gente se vê na próxima live e vamos seguindo aqui com a nossa gestão sempre cautelosa dos investimentos da Jevsaprev. Perfeito, Rony, muito obrigada pela apresentação. Temos algumas perguntas aqui, tá? A primeira seria: vale ainda a pena investir em Selic? Boa. Essa é uma pergunta, é a pergunta do perfil mais conservador. Com certeza vale. Tá? A Selic realmente neste patamar, 15%, é muita coisa. Tá? Então realmente vale investir em Selic. Vai demorar, como eu comentei ao longo do call, vai demorar para a Selic começar a cair, tá? Então ela vai cair de forma bem paulatina, tá? Bem lenta. Então, se você investir em Selic, você vai conseguir rentabilizar bem ao longo do ano, tá? A Selic ainda está muito elevada. Perfeito. A próxima: como saber se é o momento certo para alterar o perfil? Boa, essa pergunta é bem importante, tá? Porque é o que vocês fazem de fato ali, a decisão de vocês no dia a dia, tá? A gente sempre bate na tecla aqui. A melhor hora de trocar de perfil é quando quando muda o seu horizonte de utilização do recurso e não quando muda um cenário de curto prazo, tá? Então, se mudou, acredito agora que eu vou usar o recurso antes do que eu imaginava. Aí sim você muda o teu perfil. Eu preciso, estou realmente preocupado com o longo prazo, com diversas outras questões que não sejam somente cenário. É hora de mudar o perfil. Agora, se o cenário mudou no curto prazo, sinceramente, a gente não recomenda que tenha uma mudança de perfil, tá? Porque realmente o que mais importa, o que mais vai te agregar retorno, de fato, nesta parcela aqui de investimento que você possui na Prev, que é um recurso para aposentadoria, é o tempo. Tá? E o tempo, ele vai se alterar. Você pode até sofrer no curto prazo, mas no longo prazo, a tendência é que as coisas voltem ao normal, à normalidade. Tá? Então, assim, eu sempre recomendo que trocar perfil de investimento é muito mais uma decisão se mudou alguma coisa pessoal do que se mudou alguma coisa de cenário. Tá? Ótimo. A próxima pergunta é:
Há investimentos em ETFs de cripto? Boa. ETF de cripto, por legislação, as EFPCs, que são os fundos de pensão, eles não podem investir, tá? Então não temos ETF de cripto na carteira. Por outro lado, a gente começa a observar investimentos em outros ETFs de outras classes de ativos, porque o ETF ele é um investimento barato, é um investimento eficiente e no Brasil vem cada vez mais se popularizando o uso de ETF. A gente vai começar a usar alguns ETFs na GEBSAPREV em breve por conta da eficiência, por conta de uma maior flexibilidade de investimento. Mas especificamente de cripto não temos, tá? Porque por questão de legislação mesmo, tá? Certo. Algum dos investimentos estava ou foi impactado pelo caso Banco Master, que foi liquidado? Boa pergunta. Não tínhamos nada de Banco Master, tá? Zero investimento ligado a Banco Master por conta dessa liquidação. O caso Banco Master é um caso bem emblemático mesmo. Não foi agora que deu problema. Quem era do mercado, como somos aqui, tá? Já sabia que o Banco Master ia, em algum momento, ser liquidado, porque não é possível tanta coisa acontecer em um banco ainda parar de pé. Tá? Então, há muito tempo, há anos, que o investimento em Banco Master era vedado para investimento para clientes institucionais, que é o caso da GEBSAPREV, porque a gente sabia que em algum momento não é possível que esse nível de spread que o Banco Master pagava não iria dar problema. Tá? E outra, né? Pessoa física investir em Banco Master, você tem a garantia do FGC de até 250 mil. O fundo de pensão não tem. Mais um motivo para a gente não entrar nesse tipo de investimento. Tá? Apesar de ser um retorno super atrativo, né, que a gente via nas plataformas, Banco Master pagando impressionantes 130% do CDI, nunca encaixou para o perfil da GEBSAPREV. Perfeito. Observei que vários países compraram uma quantidade significativa de metal, ouro e prata. Qual o impacto disso na economia e nos investimentos? Poderia comentar? Boa. Realmente aconteceu, tá? E um ponto que levou a esta compra massiva de metais preciosos, principalmente a prata e o ouro, foi justamente uma desvalorização, uma perca de confiança no dólar, tá? Os principais países no mundo eles usavam, ainda usam, tá? Não vou falar que não usam ainda usam e ainda é a principal moeda do mundo. Usam o dólar como a sua reserva de valor. O Brasil tem 300 bilhões em dólares, guardados lá em dólares, parado. Tá? Como o dólar foi perdendo força ao longo do ano, a gente viu a desvalorização aqui, alguns países falaram o seguinte, olha, eu não quero ter toda a minha reserva em dólar. Começaram a comprar prata, começaram a comprar ouro, que é um ativo mais perene, é um ativo que de fato traz mais segurança. É mais difícil você tradear uma prata em um ouro, mas se traz mais segurança, tá? Foi por isso que as moedas, esses ativos valorizaram tanto ao longo do ano. Para a GEBSAPREV, tá? Olha como que é o impacto legal aqui. Na GEBSAPREV, alguns gestores de fundos multimercados estavam comprados no ETF de ouro, no ETF de prata, e conseguiram entregar um retorno expressivo no ano. Tá? Então, teve um benefício direto aqui para a GEBSAPREV, este movimento de prata e ouro se valorizando ao longo do ano. Legal. A próxima pergunta. Eu acho que essa eu consigo te ajudar. Tem algum link onde podemos acompanhar nosso investimento, feito para saber o momento certo de mudar o perfil? Lá no nosso site, na área do participante, vocês conseguem verificar, né, a rentabilidade, né, e quanto que foi de mês. Então, acompanha ali também a cada 12 meses, né, vocês têm essa informação. E na área aberta do nosso site, tem também as informações sobre a rentabilidade, né, de cada perfil. E, além disso, tem um arquivo que tem todas as informações do que aconteceu naquele mês, tá? Então, o investimento foi assim por conta desse acontecimento, né? Então, ali tem as informações também mensais do que aconteceu para que aquele perfil
tenha ocorrido daquela forma, tá? Sem contar também que lá no nosso site tem a abertura de todos os nossos investimentos, de todos os perfis. Então, para quem quiser acompanhar no detalhe, também está disponível lá na área aberta do nosso site, certo? E a segunda pergunta também que eu consigo ajudar é que seria, né, se a gente poderia compartilhar essa apresentação. Então, emendando aqui com o nosso último slide, né, esse call de cenário econômico, ele fica salvo lá no nosso YouTube, tá? Então, eu aproveito aqui e convido vocês a acessarem também o nosso canal. Então, além dessa apresentação, tem as anteriores ou até mesmo a nossa outros vídeos que a gente disponibiliza para vocês, como Descomplicando a Previdência, né, que é uma série aqui que fala um pouquinho mais sobre a Previdência de uma forma mais lúdica, então mais simples ali também de entender, tá? Então, vocês podem acompanhar no nosso YouTube essa apresentação novamente, ou também vocês clicando nesse mesmo link que vocês acessaram aqui hoje, ela também fica disponível para vocês assistirem novamente. Tá bom? Então, além ali do nosso YouTube, nós temos também o nosso Instagram, JabzaPrev_oficial. Lá a gente comunica todas as nossas informações, né? Então, quando está disponível a live de cenário econômico, quando vai ser, alteração de perfil, então todas essas informações do nosso plano fica disponível lá, além também de outras coisas do dia a dia, né? Então, como economizar no dia a dia, né? Dicas de livro, filmes, então também a gente divulga lá, e tem também o nosso Facebook. Tá certo? Então, não sei se todo mundo participou desde o início, mas só lembrando que a campanha de alteração de perfil, ela tá aberta agora, né, em janeiro, então ela vai até dia 31. Então, a novidade que nós temos aqui é que a partir desse ano, né, de 2026, vocês vão ter, né, continuando ali as 4 campanhas, podendo alterar em todas elas, caso necessário, né? Lembrando que tem ali a recomendação do Rony, mas agora, ao invés de uma vez só ao ano que vocês poderiam mudar, então vocês podem alterar nessas 4 campanhas, caso faça sentido ali para vocês. Tá certo? Bom, pessoal, é isso da minha parte. Muito obrigada pela apresentação. Rony, muito obrigada pela presença de todos. Então, muito boa tarde para todo mundo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Feliz ano novo. Obrigada para você também. Tchau, tchau.